de estar participando aí dessa comunhão, né, com Cristo. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para a gente acompanhar, né, os diálogos, etc. E fica à vontade vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Pode abrir o áudio, perguntar à vontade. É uma conversa, né? Não é uma palestra, não é nada, é uma conversa, é um estudo. Então, são todos bem-vindos a participar com a gente aí, contribuir com o estudo, ok? Silvio, Eu vou... querido, Oi? deixa eu só abrir um parênteses aqui. A gente só Tá. pede o pessoal que para as manifestações, as dúvidas, a gente pede para escrever. É só para não interromper, às vezes, sua linha de raciocínio, tá? Ah, beleza, então. Se você estiver reproduzindo a sua tela e você não vê a pergunta, aí eu passo ela para você, tá joia? Ah, eu vou compartilhar aqui a tela e Aham. aí você pode, qualquer coisa, me falar aí, beleza? Tá joia, querido. Boa palestra. Deixa, obrigado. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Só para a gente começar. Tela inteira. Vou compartilhar aqui, tá? Vocês estão vendo aí direitinho? Tranquilo? Direitinho, tá ótimo. Beleza. Então vamos começar, né? Então, pessoal, Cadinho, eu não estou vendo aqui agora, não. Deixa eu. Ah, não, agora eu consigo ver aqui, ó. Deixa eu só ajustar a minha tela, que aí eu vejo aqui vocês, as perguntas, né? Então, beleza. Muito bom. Tranquilo aí, né, pessoal? Tá vendo tudo aí, né? Aí pra gente agora aparece até o seu chatzinho aí. Se você Tá. quiser deixar Ah, a sua tela aí e eu fico por conta de te informar caso surja alguma questão, pode ficar ah, tranquilo, tá, querido? não, então beleza, então. Então, se tiver alguma questão, você me avisa, fazendo favor, tá bom? Tá, joia. Ô, pessoal, então vamos lá, né? Ó. Então, para a gente falar aí do Sermão do Monte, né? A gente tem que lembrar aí que esse Sermão do Monte, ele foi proferido, né? Pelo nosso querido Jesus, e é uma mensagem que ele traz a todos nós, porque essa mensagem, ela é viva, ela circula, né, pelos tempos afora. Então, o que ele falou aí há 2000 anos atrás, continua vivo até hoje e serve para nós aí até hoje, né? E quando eu preparava essa palestra, esse estudo, né, eu imaginava, né, estava imaginando a cena, né? Jesus subindo ao monte, e ali ele vê aquela multidão que o seguia, eram pessoas simples, eram pessoas que passavam por dificuldades, né? Eram pessoas que se sentiam oprimidas, eram pessoas doentes, que procurava a cura dos seus males, e aí via em Jesus, né, uma esperança. E aí o olhar de Jesus para essas pessoas, tá, acredito eu, né, ele, como um médium de Deus, tá, ele deve ter olhado para essa multidão e percebido todas essas angústias que essas pessoas traziam em suas almas, e deve ter tocado, né, pela voz de Deus, o seu íntimo, e ele falou: tenho que trazer esperança a essas pessoas, né? Então, o Sermão do Monte é isso para nós, né? É a esperança que Jesus traz para todos nós no dia a dia, nas dificuldades que a gente passa, na nossa caminhada, né? Então, acredito que seja muito isso, tá certo? Então, só para a gente situar um pouco, né? A gente tem aí, né, o local aí, né, o Monte das Bem-aventuranças, que é um local muito bonito, né? Porque fica às margens, né, do Mar da Galileia, uma região muito bonita, uma região florida, né? Lá em Israel. E aqui vocês vão ver aí, ó, né? Aqui o Monte das Bem-aventuranças, tá? Aqui no fundo, aqui Cafarnaum, tá? Aqui o Mar da Galileia, tá?
E aqui tem hoje uma igreja aqui no alto, aqui, ó, dessa montanha. Claro que na época de Jesus não tinha, né? O monte é a igreja das bem-aventuranças, tá? Essa igreja das bem-aventuranças, tá? Ah, tá. Vou falar dela ainda aqui, né? Aqui tem a igrejinha aqui, ó, que foi onde feita a multiplicação dos pães, né? Etc. Tá? Então, né, nessa igreja das bem-aventuranças, essa igreja aqui, ó, ela foi construída em 1937, né? Por esse arquiteto aqui, ó, Antônio Barluzzi, né? Então, em uma homenagem aí a essa a esse sermão, né, do monte, ao reconhecimento, né, da importância desse ato, tá certo? E aí você passando aqui pela lateral esquerda aqui dessa igreja, né, das bem-aventuranças, né, você chega nessa visão linda aqui que a gente tem aqui, ó, né, do Mar da Galileia, e essa planície aqui, ó, né, que você vai descer o morro aqui, tem uma planície aqui, ó, né, que é onde os historiadores contam, né, ser o local, né, estimado, né, do Sermão do Monte, tá certo? Então, aos pés aí do Mar da Galileia, nessa planície aqui, ó, né? E aí, o que acontece, né? Mohandas Gandhi, né, esse líder hindu, ele vai dizer uma fala muito interessante, né, que se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o Sermão da Montanha, né, não teria perdido nada. E aí ele coloca, porque o Sermão da Montanha é a mais notável contribuição do pensamento em todas as épocas da história para a plenitude humana. Né? Então, é igual eu falei com vocês no início, né? É exatamente um ato, né, de amor, de esperança que Jesus coloca para todos nós, né? Porque diante das dificuldades que a gente passa, né, ainda hoje, e naquela época pior ainda, porque a gente imagina que aquele povo era muito oprimido, né, principalmente pelo regime romano, né? E aí a gente vê essa opressão nas obras, né? Se a gente lê lá a Paulo Estevão, né? A gente vê lá a opressão que esse povo tinha, né? Porque o Império Romano, para manter toda aquela ganância dele, né? Conquistas, então ele precisava de manter um exército muito grande, e aí ele mantinha esse exército exatamente com a exploração do povo, né? Confiscando os bens, etc. e tudo mais. Então é um povo extremamente oprimido, né? Então Jesus traz aí essa esperança para esse povo, né? E, né, esse Sermão do Monte está lá em Mateus, né, no capítulo 5, tá? E ele diz o seguinte, né? E Jesus, vendo a multidão, né, subiu a um monte, né? E, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, olha vocês verem que lindo, né? Se vocês observarem, cada parte aí do Sermão do Monte, né,
ela tem duas partezinhas nela, né? Uma parte que é, né, aquela que a gente tem que atender, né, a gente tem que atender a um chamado, e depois tem o benefício, né, o pagamento, né, a recompensa. Então, por um lado, né, Jesus nos convida a um ato e depois ele fala para nós a recompensa, né? Então, olha para vocês verem o que acontece, né? Então, sempre tem isso no Sermão do Monte, né? Então, quando Jesus fala bem-aventurados, né, esse bem-aventurados significa para nós o quê? Felizes. Então, ele está falando para nós o seguinte, ó, vocês são felizes. E aí ele explica por quê, né? E aí ele fala, né, vocês são felizes se vocês agirem dessa forma e vocês terão, né, um benefício, vocês terão uma recompensa por isso. Essa é a ideia, né? Agora, o que ele quer nos ensinar com essas bem-aventuranças? A gente tem que entender, porque fala lá, né, a gente viu lá atrás, que é um ensinamento, né? Jesus está nos ensinando alguma coisa. Agora, o que ele quer nos ensinar com isso? Tá? Então, a gente para e pensa, será que Jesus está falando do presente ou será que ele está falando do futuro? Né? Será que ele está trazendo para nós alguma coisa que vai acontecer hoje ou uma coisa que vai acontecer no futuro? Né? E aí a gente vai perceber que o que ele está falando para nós é algo que está no presente e está no futuro. Porque o meu futuro depende do meu presente. Né? Se eu quero saber, né, o que eu fui no passado, eu olho o que eu sou hoje. Se eu quero saber como eu serei no futuro, eu olho as escolhas que eu estou fazendo hoje. Porque a colheita é obrigatória, né? Mas a plantação é opcional. Tá? Então, se eu plantar, né, a bondade, eu vou colher a bondade. Se eu plantar a maldade, eu vou colher a maldade, né? Então, a colheita é obrigatória, mas a colheita é o futuro, né? A semeadura é o presente. Então, Jesus está falando nos dois casos, no presente e no futuro. Por quê? Porque a recompensa está no futuro, né? E a ação está agora. Então, eu tenho que agir agora para que eu possa, no futuro, colher os frutos, né? E o que é preciso, então, para a gente entender essas bem-aventuranças, né? Isso é importante a gente saber, né? Então, primeiro, né, Jesus, né, seguia a lei divina. Então, quando ele diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, anular a lei, mas fazer cumprir, né? Qual que é a lei que Jesus está querendo dizer aí para nós? É exatamente a lei divina, né? Ele veio cumprir a lei divina e aquilo que os profetas já proferiram, né? Depois ele diz, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido, né? Ou seja, se eu plantei o mal, né? Eu estou ferindo a lei divina. Então, enquanto eu não ressarcir o meu próximo, né, pelos erros que eu cometi, né, e pelos prejuízos que eu causei, né, mesmo que seja aquele erro assim, ó, simples, eu tenho que ressarcir, porque a lei de Deus foi descumprida naquele item, né? Então, é importante que eu saiba isso, né? Porque Jesus, na sua condição evolutiva, ele traz para nós, né, que ele segue a lei de Deus, né, e ele cumpre ela. E ele nos convida a isso também, nos convida a seguir e a cumprir,
tá? Muitas das vezes a gente não cumpre e não segue, né? Depois ele diz para nós que o reino, né, seu reino não é deste mundo. Olha para vocês verem que interessante, né? Quando ele fala lá, ó, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Né? Então, aqui está contando para nós aquela história lá, que depois que Jesus foi preso, né? E aí foi levado a Pilatos, né? E aí, na frente de Pilatos, naquela audiência toda, né? Pilatos fala, tu é o rei dos judeus? Né? Aí, o que Jesus, né, devia ter passado na cabeça de Jesus ali naquele momento, né? Gente, será que esse cara sabe quem eu sou, né? Para me perguntar uma coisa dessa? Mas ele é um inocente, né? Pilatos não sabe o que ele está fazendo. Então é preferível ficar calado. Porque se eu falar a verdade aqui, Pilatos não vai entender, né? Assim como muitos aqui não entenderam. Os meus próprios discípulos não entenderam. Judas não entendeu a minha missão, não é? Pedro não entendeu de tudo a minha missão. Cortou lá a orelha do centurião. Então eu vou ficar calado, né? E aí respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo ou disseram outros de mim? Né? Então ele não quis responder a pergunta de Pilatos. Ele perguntou, ó, você está dizendo isso porque você acha ou porque os outros acham isso? Tá? Aí Pilatos responde, porventura sou eu judeu? Né? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Né? E respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Né? Então, o que Jesus está nos convidando aí, gente? Né? A mesma coisa lá no Sermão do Monte. Né? Ele está nos convidando para a colheita, para o futuro. Né? Então, quando ele fala que meu reino não é deste mundo, por quê? É só você olhar à sua volta. É o que a gente falou no início, né? É toda uma opressão sobre o povo. É uns querendo sair lucrando em relação ao povo, né? É muita ganância, é muita cobiça. Então, o meu reino não é disso, né? O meu reino é de amor, é de perdão, é de paz. Então, tudo isso que está acontecendo não é o meu reino, né? Não é porque eu estou tomando conta desse reino aqui que ele seja meu, não. O meu reino é um reino íntimo, é um reino de paz, é um reino de amor, é aquilo que tem no meu íntimo que eu posso oferecer para vocês. É isso que ele está dizendo para nós, né? E é isso que ele vai refletir lá no Sermão do Monte, tá? Depois ele vai tratar também das moradas na casa do Pai, tá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos no lugar. É interessante essa parte aí, né? Que vou preparar-vos um lugar, né? Que lá no livro Boa Nova, quando Humberto de Campos vai relatar lá o desencarne lá de Pedro, né? E aí Jesus leva Pedro lá para aquela colônia espiritual que ele preparou, né? Para receber lá Pedro e demais, tá? E outros mártires também, tá? Então ele está preparando o lugar. Oi? Deixa eu te interromper rapidinho, só que eu fiz uma pergunta aqui, aí eu tentei esperar uma brecha, mas eu vou mandar ela agora, velho. A Tânia está perguntando se o Sermão do Monte e os outros, tem uns que chamam o Sermão do Monte e outros Sermão da Montanha, é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sermão do Monte, Sermão da Montanha, mesma coisa. Tranquilo? Beleza. Então, continuando aí, ó, né? A última coisa que a gente precisaria aí, só de dar uma repassada, tá? Que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, tá?
Respondeu-lhe Jesus, né? Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, tá? Essa conversa aqui de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos, um doutor da lei, né? E Nicodemos falava, gente, como que eu posso nascer de novo se eu já sou um homem? Como que eu vou entrar no ventre, né, da minha mãe de novo, tá? E aí, o que Jesus está nos convidando aí, ó, né? Que para que eu possa, né, entrar no reino de Deus, né, eu tenho que renascer, né? Eu tenho que renascer, por quê? Porque é através das reencarnações que eu vou purificar o meu espírito. Aí sim eu vou poder ver o verdadeiro reino de Deus. Porque do jeito que eu estou hoje, eu não consigo ver o reino de Deus, né? Eu não tenho sintonia para isso, tá? Então, os reinos celestiais, né, os reinos angelicais, né, que são os verdadeiros reinos que estão preparados para nos receber. Eu só vou conseguir isso depois que eu me purificar, né? Então, tudo isso, né, a gente agora já estamos preparados para entender aí o Sermão do Monte, né? Então, olha para vocês verem, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que são pobres de espírito, né? São os pobres de coração, são os humildes, né? É o que o Evangelho coloca para nós. Os pobres de espírito são os humildes, né? Assim como Jesus entendia, tá? Não se exaltam e aceitam que tem muito a aprender, né? A questão da humildade é muito importante, porque aquela pessoa que é orgulhosa, ela não aceita que ela tem erros, que ela tem defeitos, que ela precisa melhorar, que aquele jeito dela agir não é correto, tá? Muitas das vezes ela está passando por cima das pessoas, que muitas vezes ela está prejudicando as pessoas, né? Ela acha que ela é a melhor de todas. Então, o humilde não. O humilde, ele aceita que ele tem defeito, que ele precisa melhorar, que ele precisa aprender muito, né? Então, o humilde, ele se submete, né, a um aprendizado, a receber outra pessoa para lhe ensinar, né? E aí, o humilde, ele aceita a existência de Deus sem mesmo ver Deus, porque a gente não vai ver Deus do jeito que muitas pessoas querem, né? Então, ele aceita o que Jesus traz, porque ele reconhece em Jesus a sua autoridade, né? Então, por que as pessoas procuravam Jesus? Porque elas reconheciam nele a capacidade de ajudá-las, a capacidade de ser realmente um pastor de ovelhas, aquele que vai guiar as suas ovelhas, né? Isso a pessoa tem que ser humilde para aceitar, porque se ela não é humilde, ela não aceita. E enquanto eu tiver com orgulho, né, enraizado dentro de mim, eu não vou conseguir enxergar aquilo que Jesus quer que eu enxergue, né? Então tá aí, ó, aceitam o mundo invisível. Então, mesmo sem eu ver, eu aceito. Por que eu aceito? Porque eu aceito porque Jesus trouxe para nós e eu confio em Jesus, né? E eu confio em Deus. Isso é uma fé, né? É a confiança, tá certo? Então tá aí, ó, aceitam as coisas divinas, tá certo? Então, eu não posso ser aquele cara rebelde, né, de falar que não existe Deus, porque eu passo por tantas provações e Deus não me ajuda, o sofrimento é grande. Olha para você ver, né? Eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu não entendo por que eu estou passando por isso, tá? Mas por que hoje eu não entendo? Porque eu ainda não abri o meu coração para os ensinamentos. Então, por isso que vem hoje, né, pelo esquecimento, a doutrina espírita nos esclarecer, nos mostrar o caminho, nos mostrar o caminho. É o consolador prometido, né, que o Cristo nos coloca, tá certo? Então, quando Jesus coloca bem-aventurados os pobres de espírito, né, os humildes, por que bem-aventurados eles? Qual que é a recompensa? Eles vão herdar o reino dos céus.
que é o reino dos céus, né? É aquele reino em que todos os seus habitantes já conquistaram para si a humildade, já conquistaram para si, né, o amor, a benevolência, o perdão, já não tem chagas no seu coração, né? Então a gente tem que ficar livre dessas chagas. Então por isso que Jesus fala, né, felizes os pobres de espírito, porque eles estão aptos a aprender. E quando a gente está apto a aprender, a gente modifica. Porque a gente vê que para a gente melhorar, nós temos que mudar a nossa postura. A gente tem que ajudar o próximo. Né? A gente não pode viver só para nós. Né? Isso é um egoísmo, viver só para nós. Né? O ideal é você repartir. Tá certo? Querido. Fala, meu querido. Tem mais uma questão aqui para você. Fala para nós. A pergunta sobre o trecho, aquele que não nascer de novo, não entrar no reino dos céus, né? Se ele faz menção clara à reencarnação, a pergunta é: por que as outras religiões insistem em dizer que nas escrituras não existe ou não se fala em reencarnação? Qual que é a interpretação que as outras religiões fazem dessa passagem? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Faz de novo aí para nós, aí, só porque é grande, né? Para eu entender aqui. Deixa eu tentar resumir ela aqui. Tá. Por que as outras religiões insistem em dizer que nas escrituras não existe ou não se fala em reencarnação? Qual que é a interpretação que elas dão sobre essa passagem? Tá. O que acontece com essa palavra, né, reencarnação? Né? Eu não vou conseguir lembrar agora com exatidão, mas se alguém aí conseguir lembrar, pode falar para nós aí, porque é um diálogo, né? Mas dentro da Igreja Católica houve um concílio, né? Um concílio, tá? E um dos eu não sei se é o Papa ou quem era lá do concílio, né? Eles solicitaram a retirada da palavra reencarnação da Bíblia, porque tinha, né? Porque tinha. Então, a partir desse concílio, né, eu não sei qual que é o nome do concílio agora, não sei se o Cadinho, se você sabe aí, mas essa palavra tinha ela na Bíblia. Né? Então, foi depois desse concílio, né? Por quê? Porque uma das mulheres aí, se não me engano, do imperador, né, dessa época aí, tá? Ela era muito promíscua. Então, as pessoas falavam que ela ia reencarnar, tá? E aí ela ia ter uma vida muito, muito sofrida. Então, ela pediu para o marido dela fazer uma pressão para tirar essa palavra reencarnação da Bíblia. E aí, o que acontece com as outras religiões, né? Como ela não tem a mesma visão que a doutrina espírita, né? Então, elas pegam as coisas muito no pé da letra, né? Então, basicamente, seria isso. Cadinho, você lembra o nome desse concílio? Qual era o imperador? Não sei se era Constantino. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Então, é Constantino, né, é um concílio. No entanto, eu só estou aqui na dúvida se é exatamente a palavra reencarnação. Enquanto você fala, eu vou só fazer uma breve pesquisa, mas pode continuar? Isso, faz uma breve. E eu vou fazer uma breve pesquisa aqui, só referente à palavra mesmo, mas isso, né, é uma realidade, né, essa questão dos motivos, né, do concílio de Constantinopla, é esse mesmo, né, foi esse medo aí. Esse medo dessa imperatriz. Né? Porque ninguém nunca trouxe, né, como o espiritismo, de forma categórica, como é o processo do plano espiritual, né? Exatamente, né? E se vocês observarem também, gente, a gente tem uma literatura muito grande, né, no espiritismo. No entanto, muita coisa ainda não foi dita. Muita coisa a gente ainda não está preparado para saber. Para saber. Silvio, né? Oi. É só mais uma interrupção breve. Também acho que não cabe a gente querer interpretar como que as outras religiões lidam com isso, porque a gente não é de outra religião, né?
Então, assim, como que as outras religiões explicam isso? Aí o mais correto é perguntar a alguém de outra religião. Exatamente, é o mais correto. No engano, né? Para a gente também não ser injusto, né? Justamente. A gente não ser injusto, tá certo? Tá bom. Desculpa as interrupções, querido. Não, beleza. Então, o que acontece, pessoal, né? Então, dentro dessa vasta literatura espírita, ainda tem muita coisa que tem que ser traga. Porque desvendar o plano espiritual, né? É uma coisa, assim, que não pode trazer de uma vez. Você vê que Jesus, né, ele teve o maior cuidado, né, na divulgação do seu reino. Vocês estão vendo que ele deixou para Pedro cuidar, né, de uma parte, né? Só que os judeus, os judeus não, Cadinho, me ajuda aí, os gentios ficou para quem? Para Paulo, né? E Jesus foi claro com Pedro, não, nada de mexer com os gentios agora, deixa os gentios que vou resolver depois. E veio Paulo para resolver, né? Então, tem todo esse cuidado, né, de divulgação, né? Então, nós hoje também, a gente tem um esclarecimento muito grande, mas falta muita coisa ainda, tá certo? Muito bom. Olha aí, ó. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? E aí vem a pergunta, quem são os que choram, né? São os aflitos. São os aflitos. Passam por alguma aflição. Porque quem não tem nenhuma aflição não vai chorar, vai sorrir, né? Então a pessoa só vai chorar quando ela está com aquela angústia, né? Ela passa por algum tipo de aflição. Agora, quais são as causas dessas aflições? Bom, aí agora é N causas. Cada um tem uma causa de uma aflição, né? É uma dor, é a perda de um parente, é a perda do emprego, né? É uma necessidade material, é a fome, né? Tá sem alimentação, tá certo? Então, tudo isso são aflições. Agora, quais são as outras aflições? Quando eu reconheço em mim, né, os meus vícios, e eu reconheço que eu preciso mudar, e muitas das vezes aquele vício me domina, mas eu tenho no íntimo a vontade de mudar, eu também passo pelas aflições. E muitas das vezes eu choro, né? Por que eu choro? Porque eu estou tentando mudar, mas eu não estou conseguindo. O vício me domina, né? Então eu choro. Então é um outro tipo de aflição. Muitas das vezes acontece com a gente, né? A gente fica sabendo de erros nossos do passado, por N situações, ou a gente, nessa vida mesmo, a gente vê que a gente, no passado, a gente fez coisas que não devia, porque eu pensava de forma diferente, né? E esse meu passado hoje vem em mim e me aflige, né? Porque eu não consigo mudar o passado. Eu consigo mudar o presente e eu consigo mudar o futuro. Mas o passado eu não consigo. Então, se eu fico preso no passado, eu sou uma pessoa que vivo constantemente em aflição. E eu choro, né? E eu choro. Mas aí Jesus fala, né? Bem-aventurados que choram. Por quê? É esses que serão consolados. Por que eu serei consolado? Porque eu já tenho em mim o espírito, né, de mudança. Eu já sei que eu preciso mudar. Então, eu serei consolado perante isso. Por que eu serei consolado? Porque oportunidades me serão dadas, né, através das reencarnações, e eu não consigo mudar o passado, mas eu consigo ressarcir o erro que eu fiz. E aí, quando eu tiro essa bagagem de peso que está em mim, eu serei consolado. Eu passo a ser feliz, né? Agora, aqueles que choram por aflições, mas ainda não caiu em si, né, que eles precisam mudar e ainda continua no erro, não é para esses que Jesus está falando. Esses aí, aqui Jesus está falando para aqueles que choram pelas suas aflições, né?
mas que já têm o espírito de mudança, aceitam, são humildes, de reconhecer o erro e de que precisam mudar. Aí sim, esses serão consolados, né? Os outros nós temos que aguardar. Vamos aguardar cair a ficha, vamos aguardar eles aceitarem, né, a ajuda. A gente vê isso nos livros, né, nos livros do André Luiz, né, os nossos irmãos, ou até nós mesmos, né, quando estagiamos lá no umbral, né, as equipes espirituais vão lá socorrer. Mas quem é que eles conseguem socorrer? Aqueles que estão preparados, aqueles que realmente querem mudar. Porque aqueles que querem permanecer no erro, no egoísmo, na vaidade, no orgulho, na maldade, esses ainda não têm condições. Né? Depois está aí, ó, aceitamos a nossa condição, estamos dispostos a mudar. Né? Jesus é o nosso consolador. Então, olha para vocês verem. É aquele momento que ele está no monte, ele vê a multidão. E quando ele vê a multidão, ele lê. Ele percebe o íntimo de cada um. Que é diferente do Silvio, né? O Silvio vê a multidão, mas eu vejo a multidão. Não, Jesus não. Jesus, além de ver a multidão, ele vê o íntimo de cada um. Ele sabe o que cada um precisa. Né? Porque quando ele fala para Pedro, Pedro, tu ainda me negará, né? Antes do galo cantar 3 vezes. Então ele vê o íntimo. Tá? Então Jesus naquela hora, naquela multidão, ele vê o que o povo precisa. E ele fala do que o povo precisa. Né? É igual nós hoje, o Consolador prometido, né? O Espiritismo. Ele traz para nós hoje o que a gente precisa hoje. Né? E amanhã, no futuro, o que vai ser revelado a nós? Aquilo que a gente vai precisar no futuro. Né? Porque a revelação, né, do plano espiritual, ela vem em conta-gotas, vem aos poucos, à medida de que eu estou preparado para receber. Né? À medida que eu estou preparado. Tá certo? Então, vocês vejam que nem sempre todos estão preparados ao mesmo tempo. Né? Jesus veio naquela época. Alguns aceitaram, outros não. Tanto é que crucificaram. Não é? Então, é por aí. Tá certo? Vamos lá. Ó. Então, no livro Consolador, né? Está escrito lá, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Quando Jesus fala assim, vinde a mim, né? Ele está falando assim, é como aquele irmão mais velho, é quando aquele pai nos pega no colo, né? E sente que nós estamos cansados da luta, cansado de sofrer, cansado de tentar mudar e não consegue, porque os nossos vícios ainda nos dominam, né? E ele pega a gente nos braços e dá aquele alívio para nós, né? É quando a gente chega na casa espírita, né? Cansado, esgotado, com pouca energia, né? E aí você toma aquele passe e você sai renovado, né? Então o Cristo é assim, ele nos renova a cada momento, mas a gente tem que permitir isso, né? Porque se eu não permitir, não tem como ele entrar em nós, né? Entrar na nossa casa íntima, tá? Depois tá aí, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Então, o que Jesus está falando para nós aqui? Né? Eu estou aqui, é só vocês virem até mim, venham até mim, mas para vir até mim, vocês têm que me aceitar, porque se vocês não me aceitarem, eu não terei como fazer nada por vocês, né? Eu vou ter que aguardar vocês. Mas desamparado ninguém fica, né? Mesmo aquele que é rebelde, que fala que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus, que Jesus é uma farsa, mesmo esse, Deus ainda está ali amparando, né? Colocando ao lado dele alguém para despertar, colocando uma situação para despertar ele, né? E isso é muito bonito, né? Porque o despertamento nosso
é algo assim, ó, que a gente não sabe quanto que vai dar. Na mesma hora que às vezes eu estou ali rebelde, eu posso me despertar para Jesus, para Deus, né, para os seus ensinamentos, e mudar a minha vida, né, de uma hora para outra, certo? Depois ele fala, né, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha para você ver. Gente, herdarão é futuro, né? Então, no futuro, a terra será, né, o habitat dos mansos, né, dos pacíficos, tá? Então, tá aí, ó, Jesus considera a mansidão, a brandura, a moderação, a afabilidade e a paciência uma lei. Por quê? Porque são aqueles que estão nesse nível de vibração é que continuarão na Terra, né? Então, a mansidão, né, é aquela pessoa branda, pacífica, moderada, né, afável. Esse é o manso, né? Não é aquele manso que é folgado, não, né? Porque tem aquele manso que é folgado, não é? Não, não é ele, não é esse, né? É aquela pessoa que transmite uma certa moderação, uma brandura, uma afabilidade no seu espírito, né? Então, quem são os mansos, né? Os mansos são aqueles que se doam, eles se doam, né? E o que é doar? Doar, quando eu dou, eu estou doando para alguém. Eu não estou doando para mim mesmo. Doar para mim mesmo é egoísmo, tá? Os mansos, não, eles se doam para o próximo, né? Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a gente não tem que pensar só em nós, né? Não é pensar só em nós. Nós temos que pensar em nós, mas não é só em nós, né? Quando eu penso em nós, né? Isso aí é natural, porque eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que me educar, eu tenho que melhorar, e eu tenho que saber como que eu faço isso. Agora, o problema é quando eu penso só em mim. Pensar só em mim, aí já é egoísmo. Tá certo? Já é o egoísmo. É o ego. Eu que sou o centro das coisas, né? Os mansos, não, eles se doam, né? Eles ajudam a si e aos próximos, né? A sua brandura atinge a ele e se expande para o próximo, né? O manso, ele condena a violência, né? Ele é totalmente contrário à violência, porque as coisas não se resolvem com a violência, né? Violência gera violência. Se chega uma pessoa perto de mim, irritada, me xingando, querendo me bater, se eu entrar na vibração, pronto, nós dois vamos brigar, né? Agora, quando chega uma pessoa irritada perto de mim, gritando, e me encontra tranquilo, numa moderação, numa afabilidade, né, recebendo aquele irmão ali com carinho, eu consigo transformar ele, né? Aí ele já percebe que ele está alterado, eu não estou, então tem alguma coisa errada. Então ele começa a mudar a sua atitude, tá? Então essa é a ideia, tá certo? Toda ofensa é contrária à lei de amor, né? Então é o que nós estamos falando, né? Então, se eu quero praticar a lei de Deus, que é a lei de amor, né? A lei de caridade e a lei de perdão, é o que nos ensina Jesus, né? Então, a ofensa, a violência é contrária a tudo isso, né? Aqueles que vivem da violência, né? São aqueles que muitas das vezes não conseguem controlar, né, aquele vício que está dentro dele, né? É aquele mal educado, é porque tudo que acontece ele explode, então ele não controla, né? Ao passo que à medida que você começa a controlar, né, aquela violência, aquele ser violento, né, aquela explosão de emoção, né, que existe dentro de nós, aí eu começo a trabalhar a moderação. Isso é que Jesus convida para nós, tá certo? Depois ele fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
fartos, né? Então, olha para vocês verem, né? Fome e sede de justiça, né? Mas eu tenho que ter fome e sede, são coisas da alma. Então, Jesus está falando para o espírito, né? Então, não é fome física, né? Eu quero comer comida, quero beber alguma coisa. Não é isso. É fome e sede da alma, né? Fome e sede são coisas que vão me alimentar, né? Alimentar quem? O meu espírito, tá? De quê? De virtudes. Todas as virtudes que eu conquisto, né, estão alimentando o meu espírito, porque eu não perco mais aquilo, né? E a palavra justiça aqui, na verdade, é uma justez, né? É justez, né? O que significa isso? É eu agir de acordo com a lei de Deus, né? É agir, né, justamente, tá certo? Não é aquela justiça que tem o juiz, né, e que o juiz vai condenar e que o juiz vai julgar. Não. É agir com justeza, de acordo com a lei de Deus, né? Então, eu tenho fome e sede de justeza, de agir de acordo com a lei de Deus, né? Então, pronto. Para esses, eu serei farto. Por que eu serei farto? Né? Porque tudo que eu preciso, né, Deus me proporciona. Deus coloca tudo à nossa disposição, né? Mesmo nós que estamos cheios de vícios, Deus coloca tudo à nossa disposição. Tudo que nós precisamos está aqui na Terra. Basta que eu saiba trabalhar, né? Eu tenho que saber trabalhar, tenho que saber transformar a matéria, não é? Mas isso a gente vai aprendendo, tá certo? Agora, eu posso ter muito mais do que isso, tá? E aí Jesus mostra para nós, né, que essa justiça, essa justeza é divina, é de acordo com a lei de Deus, né? E aí entra o quê? Entra a questão da lei de causa e efeito, tá? E a lei de causa e efeito vai trazer para nós exatamente o quê? Né? A questão de eu corrigir os meus atos, né? Aquilo que eu plantei com aquilo que eu estou colhendo, né? Eu plantei no passado, estou colhendo hoje, mas o futuro, a plantação é hoje, né? Então tá lá, ó, entendem e aceitam o amor de Jesus, né? Então é aquele que trabalha, né, com a questão da justez divina, né? Em seguir as leis de Deus, tá? Depois, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? O que é misericórdia, né? Misericórdia, tá? É o esquecimento e o perdão das ofensas. Isso segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Então, eu vou esquecer e perdoar as ofensas, tá? Muitas das vezes, o Divaldo fala para nós o seguinte, né? Que a questão do esquecimento é uma questão que muitas das vezes depende da memória. Tem coisa que eu não esqueço, né? Não esqueço. O cara me ofendeu, né? Eu fui prejudicado, fui roubado, etc, né? Eu não consigo esquecer porque eu tenho uma memória muito boa, tá? Mas esse esquecimento aí, ó, tá? Já é um passo mais à frente. Durante muito tempo eu refleti sobre isso. Gente, mas como que eu vou esquecer certas coisas, né? Se você observar, tem coisas na sua vida que você já esqueceu, né? Por que você esquece? Quando é que você esquece? Quando você não dá valor para aquilo. Aquilo não te importa mais. Aí você esquece. Quando é que você não esquece uma coisa? Quando aquilo você começa a alimentar, dar valor àquilo. Aí você não esquece, né? Então, quando alguém te ofende, quando alguém te faz alguma coisa errada, né? Enquanto você estiver alimentando aquilo, enquanto você estiver sofrendo por aquilo, você não esquece. Agora, a partir do momento que aquela situação, né, aquela ofensa, né, já não te incomoda mais porque você já perdoou, você quer esquecer aquilo,
quer vida para frente, né? Então, quando você lembra aquilo, você não sofre por aquilo. E aí, com o tempo, como você não está sofrendo por aquilo, aquilo passa no esquecimento. Você esquece. Por que eu falo isso? Porque vocês podem parar e pensar em coisas da nossa vida de anos atrás, décadas atrás. Você já esqueceu. Você já esqueceu. Às vezes a pessoa até te falou alguma coisa que você não queria ouvir na hora, né? Mas aqui já passou tanto tempo, já não tem nem valor mais. Você já fez as pazes com a pessoa, já está de bem, né? A fase do Belém, Belém já passou. Já está todo mundo tranquilo, todo mundo abraçando, beijando, né? Então aquilo que passou no passado, já não recordo mais porque não tem valor para mim. Então é esse que é o esquecimento, não é? Esse é que é o esquecimento, tá? E aí Jesus ensina que misericórdia não deve ter limites, né? Então, bem-aventurados os misericordiosos, né? Não tem limite para ter a misericórdia, né? Para perdoar as ofensas. Não tem limite, tá? O limite é o infinito. Vou perdoar quantas vezes precisar, quantas vezes for possível. Por quê? Né? Porque da mesma forma que eu tenho misericórdia com as pessoas, né? Eu quero que as pessoas também tenham misericórdia comigo. Porque senão seria 2 pesos, 2 medidas, né? Eu quero que o outro tenha misericórdia de mim, mas eu não tenho misericórdia de ninguém. 2 pesos, 2 medidas, né? E aí, ó, depois Jesus nos ensina a reconciliar com os nossos inimigos, né? Jesus é muito sábio, né? Muito sábio. Quando ele fala assim, reconcilia com os vossos inimigos, né? Isso aqui é de uma sabedoria gigantesca. Porque o que acontece? Jesus sabe que se eu não reconciliar com o meu inimigo hoje, enquanto eu estou no caminho, eu vou encontrar de novo depois. Tá? E essa briga, ela vai gerar ali uma sintonia negativa, né? Uma animosidade que vai perpassar, né, essa vida e vai continuar no plano espiritual. Vão continuar inimigos no plano espiritual. E aí vão ficar décadas, séculos, né, milênios brigando um com o outro. Tá? Então Jesus sabe muito bem isso. E ele nos ensina, só que a gente ainda tem dificuldade para entender, né? Mas a gente agora já sabe, a doutrina espírita nos esclarece muito bem isso, né? E aí a gente precisa colocar em prática, né? Reconciliar com os nossos inimigos, mesmo que eu tenha dificuldade, né? Mas por quê? Porque fazendo isso, eu vou ter uma recompensa no futuro, né? Depois ele fala, bem-aventurados os limpos de coração, né? Porque eles verão Deus. Olha que interessante, gente, para ver Deus, tem que ter o coração limpo. Tá? O coração aqui, né, está traduzindo para nós a questão do sentimento. Então, eu não posso ter um sentimento, né? Qualquer coisa que eu tiver de sentimento que seja uma mácula, né, seja uma sujeira, porque o que é limpo está sem sujeira, né? Então, se eu tiver qualquer sentimento de animosidade pelo próximo, eu não verei a Deus, né? Eu não verei a Deus. Por quê? Porque a pureza de Deus, né, eu não consigo chegar a ter próximo se eu tiver um sentimento, né, que me afasta dele. Tá vendo? Então, os limpos de coração são os evoluídos moralmente. Então, eu preciso evoluir para que eu possa ver Deus, né? Para entender Deus, porque até hoje a gente ainda não tem condições de entender Deus, né? Por isso que lá no livro dos Espíritos, né, Kardec vai trazer para nós, né, como resposta aí dos Espíritos, né, a questão de Deus. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é para nós. Para Jesus é outra coisa, né? Para Jesus a definição de Deus é outra, né?
Se você pegar um Francisco de Assis, é outra, porque é mais evoluído do que nós. Então, o entendimento é maior, né? Imagina o governador da galáxia, da nossa galáxia, né? Tem um entendimento muito maior de Deus. Olha para vocês verem, né? Se o próprio Cristo recebeu das mãos de Deus, né, aquela massa solar para ele trabalhar e hoje ter a terra que tem, recebeu das mãos de Deus. Olha para vocês verem. Então, o entendimento é outro. Então, eu preciso evoluir, né? Então, os limpos de coração são isso, né? São os espíritos que conseguem vencer os seus vícios e evoluir moralmente, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Gente, o pacificador não é aquele que trabalha pela paz, não. Porque eu posso trabalhar pela paz, mas eu não tenho a paz íntima, né? Eu não quero que faça guerra, né? Mas eu também não quero aquela coisa certinha demais, não. Tem que dar uns tiros, né? Mais ou menos, tal. Isso não é pacificador, né? O pacificador é aquele que tem a paz íntima. Ele emite a sua paz, né? É uma paz que está dentro dele, ele conquistou. Então, o bicho pode estar pegando por fora, mas por dentro ele está tranquilo. Então, olha a postura de Jesus, né? Estava ali na frente de Pilatos, sabia que ia ser crucificado, e tranquilo, em paz, né? Estava na cruz, né? Pregado na cruz, em paz, e ainda olhou para João e Maria, né? Falou, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, e em paz, né? Então, esse é o pacificador, né? Então, é a expansão da paz íntima, porque eu dou aquilo que eu tenho, né? Meu amigo? Meu amigo, chegou, né, no final, né? Só um parênteses. É só que nós estamos chegando já. Um minutinho. Aham. Fala, querido. Eu não só isso mesmo, só para te informar que tem um minutinho para gente encerrar. Eu vou terminar agora. Ah, já vai. Fica tranquilo. Então, só para eu repassar aqui, ó, falta 3 slides, ó. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Então, os discípulos de Jesus em todos os tempos têm sido atacados, perseguidos, né? Por aqueles que não entendem a mensagem, né? E aí a gente deve vivenciar, né, os ensinamentos do mestre, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, né? E mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, né? Muitas das vezes a mentira, né, e interesses pessoais têm sido mantidos durante muito tempo, né? Muitos mentem ao invés de dizer a verdade. Muitos sabem a verdade, mas não querem propagar, né? E é isso aí, queridos, né? Agradeço a todos, vou minimizar aqui, ó. Eu vou parar aqui a apresentação, né? Agradeço a todos, né, pela oportunidade, né? E em uma próxima oportunidade estaremos aí novamente. Muito obrigado a todos, né? E boa noite, boa semana. Com você, Cadinho. Meu amigo, a gente te agradece do